Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, lembra que a tia falou na aula de geografia que a tia vai dar aula para vocês de história, geografia e filosofia? Vai ser um prazer enorme a gente estar juntos nesse segundo bimestre, tá bom? O que eu quero pedir para vocês? A gente pode trabalhar juntos, então a gente pode fazer muitas trocas. Sempre que eu te enviar uma aula para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida ou tiverem alguma sugestão, vocês podem mandar para a tia e a tia vai tentar trabalhar junto com vocês para as nossas aulas ficarem mais divertidas, mais animadas e vocês possam absorver melhor os conteúdos. Tá bom? Então vamos lá? Hoje a gente vai trabalhar a área de conhecimento, né, de ciências humanas no componente curricular de história. Então vocês vão lá, vão pegar o livro de vocês de história, que ó, tá na minha mão, está lindo e tem muita coisa muito legal pra gente poder compartilhar juntos, tá bom? E vocês vão abrir o livro de história de vocês na página 216, ok? Então vamos lá? Então, vocês vão observar que vocês vão ver aí no livro de vocês, na página 216 e 217, várias imagens de pessoas e várias imagens de grupo de pessoas. E o primeiro capítulo, né, porque a gente vai trabalhar por capítulos, ele vem falando sobre, o tema é grupos humanos. Olha só, a tia vai mostrar para vocês que é muito importante que vocês não estão me vendo, mas vocês estão me ouvindo. É muito importante que vocês tenham entendimento que nós, né, somos um povo miscigenado. O que significa isso? Uma mistura de raças, né? E nós somos muito diferentes, então nós temos características diferentes e nós vivemos em grupos também diferentes. Então, hoje nós vamos falar, nesse início de primeiro capítulo, do nosso primeiro grupo existente no nosso país, que são os índios, tá bom? E aí, no decorrer de todo o segundo bimestre, a gente vai falar sobre muitas coisas e sobre muitas riquezas de cultura no nosso país, da formação de grupos, de como se deu dessas formações de grupos, das características de cada grupo, tá bom? Isso é muito importante. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho, que vai ser uma aula muito superficial, mais introdutória, do primeiro grupo existente no nosso país. E o primeiro grupo existente no nosso país são os índios, tá bom? Então, vocês observaram que aqui, ó, tá vendo? Nós temos, ó, uma senhora negra, nós temos uma mãe e uma filha, nós temos um grupo familiar, nós temos, ó, o pai e o filho índios, nós temos uma menina ruiva, uma senhora, são os diferentes grupos humanos. E nós temos aqui, ó, várias crianças com a sua professora observando esses retratos, tá bom? Vamos lá? Vamos para a página agora 218. Na página 218, a gente vai falar sobre a população das cidades, tá bom? E aí, aqui vem trazendo uma coisa muito legal que eu gosto muito de falar sobre palavras, e aí vocês pesquisarem sobre as palavras, e eu gosto muito de falar também sobre a lupa na mão, porque a lupa na mão é sempre uma observação que o livro ressalta para vocês terem um conhecimento mais rico, tá bom? Então aqui fala assim, ó, a população, né? A população das cidades. Como se deu a população das cidades, né? Quando nós sabemos que os primeiros povos do Brasil eram os povos indígenas, e nós vamos falar sobre eles, né? Nesse primeiro momento. Mas nós sabemos que logo em seguida chegaram os portugueses, junto com os portugueses chegaram os africanos, e aí sucessivamente os europeus e outros povos, tá bom? Então aqui, com a lupa na mão, tem assim, ó, com a lupa na mão,
pesquise os significados da palavra diversidade e registre nas linhas a seguir. Então, é muito legal quando a gente tem a curiosidade de pesquisar sobre as palavras que a gente não conhece o significado delas. Então, vai ser muito legal se vocês fizerem essa pesquisa e escreverem ali qual o significado da palavra diversidade, tá bom? Na página 219, vem falando sobre o que a gente tinha comentado, que a gente vai falar sobre os primeiros povos, os primeiros grupos, que foram os grupos indígenas, né? Que são os indígenas e as primeiras cidades, tá bom? Então, aqui vem trazendo pra gente quais foram as primeiras cidades onde os povos indígenas se foram encontrados pelos portugueses, né? Você estudou na unidade anterior? A unidade anterior foi o primeiro bimestre. Você estudou na unidade anterior, né? As primeiras cidades brasileiras foram fundadas pelos portugueses. Porém, antes dos portugueses, os índios já existiam aqui. E aí, os portugueses não chamavam as cidades de cidades, chamavam de vilas, né? Então, a gente hoje não chama as cidades de vilas, a gente chama de cidades, mas eles chamavam de vilas, ok? Com a mão na massa, vocês têm aí no livro de vocês um texto, tá vendo? Ó, vocês têm um texto que vocês vão precisar ler esse texto e vocês vão fazer essa interpretação. E essa interpretação que vocês vão fazer, tá vendo aqui que tem dois quadros que retratam duas imagens diferentes? Vamos saber por quê? Vamos lá? Olha só. O convívio entre os índios e os portugueses fez com que o povo, né, nós, né, o povo assimilasse hábitos uns dos outros. Por quê? Porque quando a gente convive, né, a gente tem a nossa família e a gente às vezes convive com uma outra família. Nós acabamos adquirindo hábitos dessa outra família, né? Como de repente uma comida que essa família come, ou o jeito que essa família vive, as coisas que ela gosta. Isso é muito comum. Então houve essa troca entre os índios e os portugueses. Eles absorveram hábitos uns dos outros, tá? E a gente vai ver isso no decorrer, tá bom? E aí você vai observar nesses dois retratos, né, que tem aqui uma observação muito interessante, que depois vocês vão responder no exercício, tá? Com base no texto que vocês leram, que é esse textinho, marque A ou B relacionadas às afirmações da imagem. A, indígenas aprenderam com os portugueses. B, portugueses aprenderam com os indígenas. O que vocês observaram aqui? Que os portugueses aprenderam com os índios e os índios aprenderam com os portugueses. Eu observei que tem um português aqui lendo em uma rede, que não era uma coisa habitual dos portugueses, porque os portugueses já tinham camas e os índios dormiam em redes. Então, na imagem, eu observei isso, tá bom? E na outra gravura do lado, vocês vão observar aqui que tem um monte de índios e tem aqui, ó, uma pintura, né, muito interessante. E aí vocês vão marcar, que aí essa eu não vou dar cola porque tem lá no exercício, o que vocês identificam nessa imagem que os índios aprenderam com os portugueses. Olha, eles aprenderam muitas coisas que eles não sabiam. E aí, vocês vão, nessa imagem, vocês vão conseguir observar e dizer e responder lá na atividade, tá bom? Vamos para a página agora 220. Na página 220 e a página 221, a tia vai gravar um outro vídeo, tá bom? Que vai ser mais curto. Porém, vai ser a parte 2 para fecharmos
esses primeiros povos que já estavam no nosso país quando os portugueses chegaram e que se deu aí o desenvolvimento de todos nossos povos, os diferentes tipos de povos, tá bom?